Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta conversando um pouco fazendo nosso bate-papo sobre NR35. E agora vou apresentar para vocês um caso fatal. Então, em 1999, dois limpadores de vidro se tornaram vítimas, né? Um tinha 35, outro 37 anos. Atividade de limpeza de fachada aqui em São Paulo, mesmo capital. E a causa foi a pedra de granito da platibanda, né? Ela se soltou onde eles tinham prendido o balancim e o balancim caiu. Consequentemente, eles caíram primeiro e depois o balancim caiu por cima deles. Então, aqui tem uma apresentação do caso prático, né? Você tem aqui a estrutura do prédio. Essa marca azul representaria a pedra, balancim e aqui eles. Então, o que aconteceu? A pedra se soltou, né? E o balancim, eles caíram de dentro do balancim e vieram abaixo. Aqui esse elemento aí que prende o balancim, né? E caiu por cima deles. Então, volto a falar, aquela questão que nós conversamos sobre ancoragens não é brincadeira. Não só pelo ponto de ancoragem, pode ser um simples olhar, ou pode ser também o ponto de fixação onde você vai estar trabalhando. Eu estou passando aqui em cima de uma máquina, em cima de um lugar tal, eu posso prender meu cinto aqui? Você tem que perguntar para alguém da área de segurança que vai ter a melhor orientação para te dizer se pode ou não fazer a fixação para que não ocorra algo semelhante aí, tá? Uma coisa que é meramente decorativa, mas com característica estrutural. Então, às vezes, as estruturas elas enganam. E aí, olha só, isso aqui soltou a pedra e caiu por cima deles. Então, tá aqui, infelizmente, né, o acidente fatal. E os dois vieram a óbito aí. Aqui é uma representação interessante de um acidente, né? Não deixa de ser um acidente com o paraquedista. E fica a dica também o seguinte: se um dia, por acaso, vocês vierem a cair com o cinto, você tem que manter o seu corpo todo enrijecido, né? Duro, firme, até que alguém venha tirar vocês daqui. Por quê? Porque um dia que vocês, por acaso, caírem com o cinto e deixarem o corpo flexível, né? Tudo mole, solto, o cinto, se você perceber, ele passa numa das principais articulações aqui, veias, né? E ele vai prender você e você vai ficar como se fosse um torniquete humano. Vocês vão sentir um formigamento em aproximadamente 15 minutos e podem vir a desmaiar e daí uma complicação maior. Então aqui, claro, o paraquedista está numa situação muito difícil, porque o cinto usado para o trabalho é um cinto tipo paraquedista e pode acontecer sim de um dia você cair e ficar preso pelo cinto. Então, lembrar de manter o corpo bem enrijecido para não sofrer a síndrome de Arnes, né? Que é virar um torniquete humano. Agora, vamos dar uma pincelada um pouco sobre plataformas aéreas, né? Sobretudo tesouras e articuladas. Então, olha só, é proibido o transporte de pessoas por equipamento de guindar, ou seja, isso aqui literalmente não é uma plataforma, não pode. Não existe responsabilidade técnica que faça isso aqui trabalhar, substituir uma plataforma. Ela é um equipamento com outro objetivo. Então aqui está um exemplo muito crítico, né, de uma situação de irregularidade de segurança, não só na questão do equipamento errado, mas não está usando nenhum tipo de equipamento de segurança. Outra coisa crítica aqui, no meu canto direito tem uma empilhadeira que levantou a plataforma elevatória e aí a plataforma elevatória levantou o sujeito até lá em cima. Também outra coisa totalmente proibida. Esses arranjos são totalmente fora da realidade, do padrão de qualquer norma, observância, né? A loucura para a segurança do trabalho. Mas enfim, tem gente que acredita nisso. Está se enganando, está enganando a si mesmo. Então aqui o sujeito usou o braço de um monk para improvisar a falta da plataforma elevatória, né? Improvisar a plataforma, e entrou dentro de dois tambores. Tá? Não pode. Esses arranjos não podem ser realizados. Aí já aqui a gente consegue ter uma visão ideal aí da plataforma tesoura, aqui desse lado, né? Aqui nós temos articulada. Lembrando que trabalho com plataforma com certeza é trabalho em altura. O sujeito está bem preso aqui, está para dentro do guarda-corpo, bacana.
Mas isso não vai evitar que, antes dele subir na plataforma, precise da liberação? Precisa da APR? Com certeza. E o vigia não, uma pessoa para supervisionar a parte aqui de baixo, né? Precisa ter alguém aqui, porque enquanto esses colaboradores estão lá em cima preocupados em executar a tarefa, precisa ter alguém aqui embaixo tendo uma outra visão, né? Uma visão de outro ângulo do todo, né? De tudo que está se passando. Sobretudo avisar pedestres ou enfim, tá aí para ajudar. A comunicação entre eles é importante, pode ser feita por rádio também. É um tipo de comunicação bem interessante para quando você está trabalhando sobre essas distâncias aí. Faça o checklist diariamente. Aqui nosso colega está fazendo uma verificação. E normalmente o que acontece, pessoal? A plataforma está nova. O fabricante que tinha que ter olhado algumas coisas. Não, você precisa olhar porque é você que vai trabalhar lá. Imagina se por algum deslize, né, o fornecedor da plataforma ele não cumpriu com algum item básico de segurança. E aí você vai sofrer o dano. Não adianta jogar para ele a resposta depois que você se machucou. Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma elétrica, mas porque ela é elétrica eu não devo olhar o óleo hidráulico dela? Não, você deve olhar. Teoricamente não era para faltar óleo hidráulico na plataforma elétrica, né? Mas e se tiver um vazamento? Conferir água de bateria. Então, assim, são conferências básicas super simples de fazer e devem ser feitas diariamente, porque às vezes você deixou a plataforma carregando, alguém pegou durante a madrugada, alguém mexeu sem te avisar, ou usaram de forma indevida, e aí a pessoa ela tem receio de falar que usou, estragou, bateu. Então, é uma coisa muito séria. Se tiver uma pane numa plataforma, você pode ficar preso tanto lá em cima, né? Porque ela não vai descer, ela pode travar, quanto você pode cair dela, né? Então, testar todos os botões de segurança, nunca esquecer de fazer o checklist, é fundamental. Então, aqui tem para relembrar, né? Os usuários deverão possuir cópias dos manuais para poder usar a plataforma, realizar a inspeção anual, lógico, uma inspeção mais caracterizada pelos mecânicos de plataforma, né? Para fazer uma inspeção mais criteriosa em todos os seus aspectos. A inspeção diária, fundamental. Realizar no local de trabalho essa inspeção. Além do treinamento de NR35, precisa ter o treinamento para operador de plataforma. Guardar os registros, então todos os treinamentos, tudo que você faz precisa ser escrito, documentado e registrado. Não esqueça a água de bateria. Tem muita gente que deixa isso daí passar batido. Então você imagina, você alugou uma plataforma que não tem água de bateria. Até o fornecedor de plataforma voltar para completar essa água, complicou. Aí se você compra uma água qualquer e coloca e a plataforma não funciona, a responsabilidade é sua. Às vezes essa plataforma foi para dentro de uma empresa e a pessoa que vai fazer a manutenção tem um tipo de liberação complicada para entrar dentro dessa empresa, até para fazer a manutenção da própria plataforma, porque as empresas elas possuem os seus trâmites para permitir a entrada de gente dentro delas. Então são vários aspectos que é melhor evitar, né? Ver se ela apresenta algum tipo de vazamento de óleo, ver se as buzinas, botões de emergência estão ok. E claro, com certeza o checklist é onde vai ter a maior gama aí de coisas que devem ser observadas quanto ao uso de plataformas, tá ok? E sim, só para ficar bem claro, enquanto a pessoa estiver trabalhando na plataforma, o talabarte do cinto precisa permanecer enganchado no guarda-corpo da plataforma, tá ok? Então olha lá, equipamentos para trabalho em altura. Então aqui tem a demonstração clássica de um cinto, né? Existem vários tipos de cintos, esse daqui é para um trabalho um pouco mais especial, tem mais argolas e mais prisioneiros. Os equipamentos de trabalho em altura, cinto, capacete e bota, eles precisam estar dentro do prazo de validade. Sim, eles têm prazo de validade. Compete aí a segurança do trabalho conferir se está dentro do prazo de validade ou não para vocês, tá ok? Aqui temos um exemplo clássico de talabarte duplo. E se você for fazer a ascensão, pode ter alguns profissionais, eles sobem em locais que não possuem escada, como esse. Então ele sempre tem que colocar um de cada vez. Colocou um gancho, sobe, coloca o outro. E vai subindo fazendo a escalada.
Esse cinto aqui de talabarte duplo, na parte inferior dele aqui, ele possui um ABS que chama, que é um sistema para absorção de energia, para evitar que a pessoa sofra danos na coluna. Ou seja, você não pode usar um cinto sem isso. Porém, é necessário observar a indicação do fabricante nesse ABS. Por quê? Porque ele indica para que tipo de altura ele deve ser utilizado. Ou seja, muitos desses ABS, né, absorvedores de energia, eles abrem em média 1,90 m, 2 metros, até 3, dependendo do absorvedor de energia. Se você estiver trabalhando a 2 metros de altura e você cair e esse absorvedor abrir mais 1,90 m, você vai se machucar, né? Sem contar ainda mais a sua estatura, né? Então, ficar atento quanto ao uso da forma correta e ter uma recomendação correta do equipamento. Trava-quedas. Equipamento super bacana para trabalhar em altura, porque você não precisa fazer escalada, né? Você engancha seu cinto aqui no mosquetão, né? O trava-quedas é esse elemento aqui, né? Esse daqui. Você enganchou o cinto no mosquetão, você vai subir, e se por acaso, por algum motivo, você vir fazer uma pequena leve pressão para baixo, ele já para e você não cai. Porém, é importante na hora de escolher o equipamento, você escolher um compatível com o que você vai usar, porque temos trava-quedas de corda e de cabo de aço. Existem algumas pessoas que elas já compram trava-quedas para deixar no cinto, porque aí quando ela encontra uma corda, ela já engancha ali e fica mais prático. Mas se você tiver comprar errado e comprar um trava-queda de cabo de aço, você não vai conseguir usar ele com a corda, porque o diâmetro ali da passagem é bem diferente. Capacete. Capacete, pessoal, sempre com a jugular, não adianta, né, que é essa parte de baixo aqui. Então não adianta você colocar capacete para fazer trabalho em altura sem prender isso aqui. Até porque, às vezes, até para você abaixar e conversar com quem está lá embaixo, o capacete escapa da cabeça e o próprio capacete gera um acidente. Luva. As luvas, tal qual o capacete, dentre vários outros equipamentos de segurança, eles precisam ser selecionados corretamente. Então, temos aí luva tricotada, luva de raspa, luva de silicone, luva de borracha. Eu não vou entrar muito no detalhe de qual luva não, porque isso tem que estar previsto na análise de risco e depois na permissão de trabalho. Verificação dos EPI e dos EPC, né? Equipamento de proteção individual e proteção coletiva. Compete a responsabilidade do empregado, né, de quem vai executar a tarefa, avaliar se o EPI dele está funcionando corretamente, se existe rasgo nas luvas, né, se o talabarte está trincado, se ele está enferrujado, né? Então, a verificação do EPI e do EPC é fundamental para quem for executar a tarefa e comunicar ao superior quando precisa trocar. É obrigatório para trabalho em altura você ter uma equipe de resgate. Então você não pode fazer trabalho em altura sem ter uma equipe de resgate ali de emergência. Foi trabalhar em alguma empresa, seja ela qual for, ou foi trabalhar autônomo, qual é a sua equipe de resgate? Se você passar mal, eu aluguei um balancinho para fazer um trabalho para um cliente, eu fui subir em altura em tal lugar, foi trabalhar sozinho. Qual que é a emergência para te ajudar se você tiver um mal súbito ou se você cair de lá? Tá? Então essa equipe de resgate precisa ser uma equipe treinada. Não é qualquer pessoa também. Bom, sempre devemos pensar, antes de realizar trabalho em altura, o quê? Se é possível fazer o trabalho sem altura. Se no mundo ideal, né, seria muito bom. Eu tenho os recursos que eliminam o risco de queda. Se ocorrer ou acontecer alguma coisa, todo mundo que está à minha volta está preparado para os telefones corretos, para chamar a emergência se eu passar mal enquanto eu estiver ali na altura. E existe algum risco, algo no meu entorno que possa influenciar a tarefa, seja efeitos climáticos, pessoas desavisadas, falta de isolamento, né, pessoas sem treinamento, imperitos, que vão acabar impactando na atividade. Por hoje é só, pessoal. O próximo vídeo da sequência de vídeos sobre
introdução básica de NR35, nós vamos falar sobre APR e PT. Muito obrigado.